Muito bem, vamos iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos trazer o conforto necessário às nossas dificuldades, né? Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações. Ele, de braços abertos, nos convidando para um abraço. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutos. Muito bem, né? Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos acompanha, está sempre ao nosso lado, nos alimentando com boas energias, né? Nos fortalecendo para que a gente supere as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios. Gratidão a todos eles. Muito bem, nossa lição de hoje, do nosso livro Acendendo Luzes, tem o título de Culpa. E sentimento este que nós alimentamos no nosso dia a dia, né? E temos uma frase aqui que está no Evangelho, na carta que Paulo fez aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com perseverança a proposta. Isso está na carta que Paulo fez aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. A nossa lição começa nos dizendo assim: a maioria das pessoas, fazendo uma análise da conduta das criaturas humanas, carrega com elas próprias, o sentimento de culpa. É como se tivéssemos constantemente um desconforto, um mal-estar a nos atormentar e que, muitas vezes, se esconde atrás de outros sentimentos. Esclarecendo mais, poderemos ter vários outros problemas e sentimentos negativos que têm sua gênese na ideia de sentir-se culpado de alguma coisa. É uma situação que todos nós vivemos, né? Às vezes, a gente tem um certo desconforto quando alguma coisa não dá certo e a gente se sente culpado, porque às vezes a gente poderia ter feito diferente, né? Talvez desse certo desta forma, né? E outros problemas e sentimentos que negativos que nos rodeiam, né? Essa carta de Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Todas as influências que nós recebemos e nos causando esse sentimento, sentimento de culpa, né? Continuando, são inúmeros os motivos que nos levam a sentirmos-nos culpados. Algo do passado que fazemos ou que deixamos de fazer. Algo sobre nossa participação na vida de alguém. Ou ainda, quando nos é dada a responsabilidade fictícia pelas ocorrências estabelecidas na vida das outras pessoas, e assim por diante. É muito comum, às vezes, injustamente, a gente ser acusado. Você poderia ter ajudado, você poderia ter estendido a mão e não o fez. E aí bate esse sentimento de culpa para nós.
né? Precisamos saber administrar isto, não é verdade? Porque a última coisa que queremos é prejudicar alguém, fazer alguma coisa que não quero, que eu não queira que façam para mim, né? Então, é muito comum ser acusado injustamente. E aí precisa administrar isto, para que esse sentimento não te golpeie, né? Embora seja um sentimento, a culpa pode acabar se apresentando através de sintomas físicos, como sensação de sufocamento, dor no peito, mal-estar no estômago, chegando até a estabelecer processos depressivos. E são estes sentimentos que vão nos oprimindo e nos perseguindo, gerando uma espécie de auto-obsessão. Então, se você não tem o cuidado de administrar isso, né, olha onde que pode chegar a situação. Começa a prejudicar você fisicamente, sufocamento, dor no peito, estômago, aquela queimação, azia, né? Um mal-estar. Isto pode ir se avolumando e crescendo dentro de você, pode se tornar uma auto-obsessão, né? Você acabar se exigindo de você uma coisa, né, que não é dessa forma. Nós temos que saber diferenciar essas situações, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. E alimentar esse sentimento de culpa é perigoso. Pode se tornar, como ele nos diz aqui, uma auto-obsessão, né? Você se auto-obsediar é complicado. A culpa ocorre principalmente nas pessoas que exigem de si mesmas aquilo que elas não estão prontas a fazer, ou ainda não têm condição ou capacidade, e assim por diante. Então, é muito comum a gente ver pessoas que querem abraçar situações, que querem se doar um pouco mais além daquilo que podem, né? E aí, isto é perigoso, porque vai te provocar aquele sentimento de culpa por não ter conseguido. E aí é onde entra a sua autoconhecimento, se autoconhecer, para que você saiba até onde você pode chegar, o que você pode agir e fazer, como você pode administrar esta situação de saber como ajudar, né? Os limites que nós temos. Todos nós temos limites, sabemos disso. Por quê? Porque nós estamos em franca evolução, né? Nosso caminho é para evoluirmos, para crescermos, né? Então, precisamos tomar cuidado com a nossa capacidade. O que podemos, o que não podemos, né? Por exemplo, diante de um acidente de carro, ou de um roubo, ou situação semelhante, reagimos falando: como pude errar? Como eu deixei que isso acontecesse? Como podem duvidar de mim? Por que você está agindo, falando essas palavras? Está se autocondenando, está se culpando, está se autoculpando da situação. E às vezes, por exemplo, o exemplo que ele coloca do acidente de carro, não está no seu controle. Hã? Ocorreu um acidente com aquela pessoa, você não pode se culpar disso, né? A não ser que seja você o condutor do veículo, tá? E você se distraiu por uma inobservância das regras que você precisa ter ao dirigir, né? Aí sim é uma situação delicada, né? Mas, fora isso, como pude errar? Errou? Errou porque pensou mal.
não pensou certo. E nós temos essas colocações nessa carta de Paulo também, né? E aí ele nos diz assim: e assim podemos perceber que amigos como se não pudéssemos errar ou ter falhas. Em outras palavras, exigimos de nós mais do que estamos prontos para realizar. Porém, é nosso limite. E quem chega no limite não tem obrigação de fazer mais, pois é o limite. Se você está no limite, você não pode querer se autoculpar porque não conseguiu. Você tem que dimensionar essa sua capacidade. Olha, eu posso chegar até aqui. Daqui não posso passar porque está fora do meu alcance, está fora da minha capacidade, né? Tem que discernir isso, tem que saber medir esta situação, não é verdade? Outra situação geradora de inúmeras culpas é quando pensamos que deveríamos sentir ou agir de determinado modo, e isso não acontece. Por exemplo, quando não sentimos pela nossa mãe o que deveríamos sentir, não sentimos pelos nossos demais companheiros o que deveríamos sentir, não nos comportamos diante de determinada situação como achamos que deveríamos nos comportar. Então lá vem a culpa a nos oprimir e sufocar. Quando não, até podemos chegar a odiar a nós mesmos, de maneira clara ou disfarçada, nas entrelinhas do nosso trato conosco mesmo. Então, esse é um cuidado que tem que se ter, né? Porque se nós, numa situação que está gerando culpas, como ele numerou aqui, aquilo que sentimos pela nossa mãe, né? Não deveríamos sentir. Então, em relação aos companheiros, tá? Isto tudo é preocupante, porque você está se autoexigindo demais e está gerando culpa. Não está medindo a sua capacidade, não está medindo aquilo que você pode, né? E isso vai te sufocar, isso vai te oprimir. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque se você começar a gerar este sentimento dentro de você, você está gerando um sentimento de ódio contra você mesmo, né? Então, cuidado. Esta é uma maneira disfarçada de você entrar em uma auto-obsessão, uma depressão, né? Então, precisamos discernir isto. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, tem que saber. É o que ele nos fala agora. Temos que aprender a trabalhar com os dois lados que nós temos, basicamente definidos por aquilo que somos e aquilo que nós gostaríamos de ser. Quando aquilo que somos não corresponde àquilo que gostaríamos de ser, podemos então gerar novamente os sentimentos de culpa. Olha isso. Né? Se nós não correspondemos àquilo que gostaríamos de ser, nós podemos estar gerando sentimento de culpa em nós mesmos. Precisamos diferenciar os dois lados, né? O que nós temos definido pelo que somos e aquilo que nós gostaríamos de ser, para que chegar naquele ponto do que gostaríamos de ser, existem algumas etapas para que você atinja esse patamar. E é isso que você tem que medir. Como eu vou conseguir adquirir este conhecimento? É assim que nós temos que administrar os nossos sentimentos de amor, de fé, de caridade, né?
Aí, nessa frase agora, você gostaria de ser corajoso, mas não é. Gostaria de ser bom, mas não age assim. Admira a inteligência, mas pensa que não possui. Temos que ter consciência de que todos progredimos constantemente, segundo as leis que regem a vida e que devemos mudar através da reforma que fazemos em nosso mundo íntimo. Porque se exigimos de nós alguma coisa, mas não, mas nos acomodamos em pensar que esta exigência não pode ser cumprida, se é que precisa, criamos em nós as atitudes conhecidas como punição ou condenação. E então nos rebaixamos, nos humilhamos ou permitimos que as pessoas nos tratem assim. Né? Então, esta frase está bem explicada. Né? Gostaríamos de ser bom, mas não somos. O que eu preciso para ser uma pessoa boa? Hã? Todos nós temos a resposta. Amor, fé, caridade, perdão. Hã? Sentimentos que nos valorizam, sentimentos que nos enobrecem, sentimentos que nos levam acima. Né? Ser inteligente, se instruir, adquirir cultura, né? Participar de grupos de estudo para que você adquira um patamar melhor. Né? Aí você fala, mas isso não é para mim. Não, é para você sim. Nós não nascemos sabendo. Nós estamos aqui justamente para isso, para aprender. Não se julgue incapaz. Nós somos capazes. Nós temos capacidade para mudar e aprender através do nosso autoconhecimento. Né? Devemos mudar através do nosso mundo íntimo. Ele está aqui nos dizendo isso. Ó, né? E aí, temos que tomar cuidado com isso. Nos acomodamos em pensar que esta exigência não pode ser cumprida. Olha que loucura. Aquilo que a gente sempre fala, isto não é para mim. Como não? É sim. Nós não podemos nos acomodar com as situações. Nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta. Conquistar o nosso espaço. Melhorar, evoluir. Todos nós somos capazes. Porque a partir do momento que Deus, Jesus, colocou em nosso caminho, é porque somos capazes. Ele não põe dificuldade na vida de ninguém. Jesus é justo e sabe o que podemos e o que não podemos. Né? Então, precisamos prestar bastante atenção nisso. Porque não devemos nos humilhar, nós devemos erguer a nossa cabeça. Não podemos permitir que sejamos tratados com insuficiência de carinho, de amor. Né? Então, precisamos muito ficar atentos. Porque Paulo, na carta que fez aos Hebreus, ele nos coloca assim, claramente, as situações que nós seremos tentados a todos os momentos e a toda hora. Ele coloca assim na carta, caminhando com o vaso da fé pela terra,
a expandir boas obras, né? Caminhando vaso, com o vaso da fé, caminhando com o vaso da fé pela terra, a expandir boas obras. Quando nós estamos carregando a fé, nós estamos levando boas obras. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Então, Paulo diz assim, ó, caminhando com o vaso da fé pela terra, a expandir boas obras. Nós estamos caminhando pela terra com a nossa fé, fazendo boas obras. Não é verdade? Nós vamos nos deparar com impedimentos à vontade, a granel, para dificultar a nossa ação. Por quê? Porque o sucesso e o bem quer sempre ser atrapalhado pelo mal, né? Então, nós estaremos sempre batendo de frente com isso. Hoje, o fracasso ao tentar o progresso, olha isso, esta frase. Hoje, fracasso ao tentar o progresso. Amanhã, o companheiro que falha. Depois, perseguição ao teu ideal. Seremos perseguidos quando nós estamos com um bom caminho, com uma boa direção. Seremos sempre tentados a nos jogar para baixo, a nos trazer sentimento de culpa. Hã? E aí, o fel de muitos lábios afligir-te-á. O que é? São as palavras que te dirigem. Às vezes, palavras mal colocadas te jogam para baixo, te deixam. Não é verdade? Então, tá aí. Terás incompreensões. Você será incompreendido. É isso que nós temos que estar muito preparados para isso. Encontrarás obstáculos para induzir a inércia e a negação. Como teremos obstáculos no nosso caminho quando você vai querer pregar o bem, o amor, né? Isso tudo são passagens que nós vamos ter diante da nossa boa vontade em fazer as boas obras, como diz Paulo na carta, né? Nosso caminho deve ser persistente. É aquilo que a gente sempre fala. Perseverança, fé, né? Vontade de vencer, vontade de melhorar, vontade de evoluir, né? Se desdobra no bem incessante. Essa persistência, perseverança, vai se desdobrar num bem incessante. O bem vai se multiplicar, vai se elevar, né? E o apóstolo Paulo nos responde: ponha de lado todo o impedimento. Quando você tem um caminho a percorrer, você terá muitos impedimentos, como ele diz aqui na frase. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam, e o pecado de que de perto nos rodeiam, e corramos com perseverança na proposta. Perseverança na nossa proposta de levar o bem, de levar boas novas a todos os cantos da terra, né? Então, meus amigos, hoje eu chego até esse ponto dessa lição. Nós vamos fazer ela em 2 etapas, tá? Na semana que vem nós vamos continuar ela daqui. Mas pensem nisso, administrar este sentimento. Não se culpe por não ter realizado. Pense no lado onde você pode corrigir, melhorar e fazer melhor. Se autoconheça. Conheça a sua capacidade. Saber
que nós temos dois pontos, os dois lados, né? Bem definidos, né? O que somos, né? E aquilo que nós gostaríamos de ser. Esses são os dois lados. Onde nós estamos e aonde queremos chegar. Esta é a mensagem de hoje no livro, na Acendendo Luzes, nessa lição, culpa. Sentimento que nós temos que banir dos nossos corações. Gostaria agora de bater um papo com vocês e trocar ideias. Está aberto o microfone para quem quiser falar. Boa noite. O que eu tirei dessa lição de hoje é que vale muito a gente manter o nosso equilíbrio das energias positivas, né? Não sentir a culpa se algo não saiu como a gente esperava, as pessoas não sentem na gente aquele sentimento de eu espero que você seja assim, e não somos, a gente não deve sentir culpa por isso, né? Então, a gente tem que manter as boas energias para não ter essa culpa e isso afastar. Com isso, a gente vai estar afastando espíritos ruins, vamos por assim, né? Amigos espirituais ruins e automaticamente trazendo obsessores. Então, eu acredito que com a culpa, a gente carregando sempre esse sentimento de culpa, porque é um sentimento ruim. Então, automaticamente, a gente vai estar atraindo obsessores para a gente. Não vai fazer bem, a gente não vai conseguir caminhar, fazer coisas boas, praticar a caridade, praticar o amor. Então, a melhor coisa se não deu certo, é porque não era para ser, tirar a lição, aprender e a cabeça e tentar novamente. Não levar como culpa. Ou a pessoa não somos como outras pessoas esperavam, ok, tudo bem, e seguimos em frente. Então, eu acho que é isso que eu tiro da lição de hoje, né? Que devemos sempre manter a nossa mente com bons sentimentos, e com isso a gente vai afastar a culpa, né? Que é um sentimento ruim. Então, muito bom, Ana. Foi muito bom as suas palavras, as suas colocações, e é isso mesmo. É onde ele fala, inclusive, na nossa lição sobre a autoobsessão, né? E estaremos expostos a essa obsessão também de irmãos que estão querendo tirar proveito das situações, né? E brincar com a gente. Quem mais quer falar? A culpa emerge com sentimentos e mágoas. Devemos aprender a definir o que somos. Não podemos gerar mágoas e ressentimentos. Quando estamos magoados e com sentimentos de culpa, devemos entender que os sentimentos que nos unam em uma fé de caridade, que una trabalhos, né, como esse que nós estamos fazendo, né, os estudos, né, no nosso trabalho, que sejam um caminho de elevação e que somos capazes de mudar e não violar as regras, caminhando com fé, com sabedoria, para continuar a nossa evolução, corrigindo que na prática, com amor e caridade. É como uma carruagem, de tempos em tempos ela passa. Vamos aproveitar esta carona com Jesus. Vamos nos amar mais, vamos nos conhecer mais, vamos nos doar mais àqueles que precisam. Essa é a bagagem que nos leva ao conhecimento. Estamos neste estágio para seguir um caminho de fé. Isso é o que eu entendi hoje. Obrigada. Eu vou resumir assim em duas frases o estudo de hoje. Culpa veio
Eu vou usar uma palavra que eu acho que todo mundo tem que guardar ela. Intenção. E essa palavra é muito importante. Por quê? Mediante aquilo que falamos, pensamos, sentimos ou fazemos. Em qualquer sentido da vida. Primeira coisa, analisem qual é a sua intenção naquilo que está a vir a realizar. Se a intenção é boa, é positiva, pode ser que ela seja útil ou não útil, aquela sua atitude ou aquele seu ensinamento. Então, não precisamos aí ter sentimento de culpa algum, porque fizemos o melhor de nós, sem interesses algum em se beneficiar perante o próximo ou magoar, ofender, destruir ou prejudicar o próximo. Agora, se a intenção não é uma boa intenção, veja, reflitam nisso, porque você tem que chegar na conclusão que algo de errado tem com você, então você tem que se modificar para que não magoe, não prejudique a alguém. Então, guarde essa palavra, intenção, acho que é a base de tudo. Esse estudo de hoje também. Tá? Apenas isso, Dagmar. Valeu, André, muito obrigado. E bem lembrado, intenção, né? Essa é a palavra-chave. Vamos gravar isso, hein? Só queria deixar um alerta assim, sabe? Paulo tem umas cartas maravilhosas. Quem tiver oportunidade de poder fazer uma leitura dessas cartas de Paulo, vale muito a pena. Vocês vejam que eu peguei um pequeno pedaço hoje, né? E nos disse tantas coisas boas, não é verdade? E coisas assim que, com palavras que dá para a gente entender claramente como que nós devemos fazer a nossa caminhada, né? E a frase última que ele nos coloca, que ele nos fala, é: ponha de lado todo o impedimento. Impedimentos surgirão à nossa frente sempre, para que a gente faça um bom trabalho e que a gente se erga no caminho do amor, né? Impedimentos sempre estarão à nossa frente. Então, ponha de lado. Não tome conhecimento. Este é o grande caminho para que a gente supere essas dificuldades do nosso dia a dia, para que a gente possa colher bons frutos, né? Aquilo que a gente sempre diz, né? Os bons frutos semeados hoje serão colhidos no futuro, não é? Nós, então, vamos passar as nossas vibrações da noite. Vamos pedir a todos os nossos irmãos, com os nomes que estão postados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, enfim, irmãos necessitados do amor, do carinho, da espiritualidade. Que Jesus conforte a todos. Que Jesus traga a saúde física e espiritual para todos. Que eles sejam abençoados, iluminados neste momento, com esta luz, este amor que Jesus nos reserva. Vamos pedir também para as pessoas que estão em UTIs de hospitais, que recebam neste momento um pouco desse amor que Jesus tem a todos.
clínicas de repouso, de recuperação, sejam abençoados, iluminados, moradores de rua, que recebam o calor deste amor, desta luz que Jesus tem para todos nós. Vamos pedir também a paz no Oriente Médio, que seja um cessar-fogo nesta guerra. A luta não é o caminho. Nós precisamos incentivar a paz, solicitar a paz no mundo. Estamos atravessando momentos difíceis. Vamos pedir também que Jesus abençoe e ilumine a todos os dirigentes da nossa querida nação, a nossa pátria do Evangelho. Que o Brasil seja abençoado, iluminado, que esses nossos dirigentes façam o melhor a todos de nossa nação. Vamos assim, Jesus, agradecer este momento maravilhoso que nos proporcionou nessa noite, para que pudéssemos entender um pouco mais aonde nós podemos e aonde não podemos, e aonde nós podemos projetar para chegar. Porque nós sabemos, Jesus, que o teu fardo é sempre de acordo com a nossa capacidade de superar e de vencer. Gratidão, Jesus, gratidão. Em agradecimento a este momento maravilhoso que vivemos nesta noite, vamos fazer a prece de Cáritas. Eu pediria se a Rosana puder fazer a prece de Cáritas hoje. Posso sim. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pelo estudo de hoje, pela compreensão que todos nós temos que ter. Obrigada, Jesus. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Muito bem, muito bom. Uma boa noite a todos.